Oi, oi, gente. Parei aqui rapidinho, porque eu tava escrevendo a Bíblia pro meu filho. Como vocês já sabem que eu tô escrevendo ela toda pro meu filho para dar de presente para ele. E aí eu tava escrevendo o capítulo 21 de Gênesis, que conta a história de Agar no deserto. Quando Sara pede para Abraão mandar Agar embora com Ismael, e eu descobri algo que eu nunca tinha reparado. E eu já falei sobre essa passagem, já escutei várias pessoas falando, mas o escrever nos faz enxergar detalhes que às vezes nos passa despercebido somente com a leitura. Sara vê Ismael e Isaac ali brincando, mas Ismael pegando no pé de Isaac, ela não gosta daquilo, fala para Abraão mandar Ismael e Agar embora. Ele aceita, ora, Deus fala que vai cuidar deles, manda embora. Mas aí no versículo 15, quando fala assim que acabou a água do odre, a Agar entrou em desespero, gente, porque ela estava sozinha num deserto, sem ter para onde ir. Não vamos entrar no mérito aqui de Abraão ter mandado eles embora, não é essa parte que nós queremos chegar. Ela, como mãe, entra em desespero de ver ali o seu filho, um adolescente, nos dias de hoje seria considerado um adolescente. O que que ela faz? Pega Ismael, deixa ele debaixo de uma árvore, uma videira, na verdade, né, um arbustinho ali na sombra, e vai andando alguns passos, aqui fala que é uma distância de uma flecha, então é lá uns 100 metros dela, ela senta e ela começa a chorar, e ela fala o seguinte, eu vou deixar ele lá, porque eu não vou ver ele morrer. Então é aquele desespero da mãe de não ver saída, não ter para onde ir, não ter o que comer, não ter o que beber no meio de um deserto e pensar assim, eu não quero ver o meu filho morrer, então ela deixou ele lá e ficou aqui e fala que ela chorou. E nós ouvimos sempre pregações e eu também já sempre pensei assim, é porque o anjo apareceu porque Deus ouviu a oração de Agar. Deus ouviu Agar. Mas quando a gente vai ler com mais detalhe, no versículo 17 vai falar assim, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Não foi Agar que orou, foi Ismael. E ali, aqui fala que Agar chorou de desespero. Enquanto Agar estava aqui chorando, lá na frente, o filho dela, adolescente, estava vendo ela sofrer, ele também estava sofrendo, mas é ele que orou, é ele que intercedeu. Talvez ele intercedeu até pela mãe dele, pedindo misericórdia do Senhor. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, gente. Ismael ali era um adolescente. Um adolescente que até aquele momento tinha sido o primogênito da casa, tinha sido na cabeça dele a pessoa que seria o herdeiro. Ele provavelmente era ali o príncipezinho da família, aquele que estava com o papai para cima e para baixo. E Isaac nasce e acontece esse problema de ele perceber que ele não é o filho da promessa. O pai dele manda ele embora, por mais que Deus falou com Abraão, queria cuidar dele, mas a gente está falando do sentimento de um filho. E mesmo no meio de toda essa tristeza que com certeza estava no coração de Ismael, nós vemos que uma coisa Abraão fez certo. Abraão apresentou o Senhor para Ismael. E Ismael ali orou ao Senhor e pediu. Ele pode ter pedido ajuda. Nós não sabemos se essa oração foi somente choro, se essa oração foi somente aquele lamento, ou se ele pediu, o que que eu faço? Olha minha mãe, cuida da minha mãe. Nós não sabemos, mas essa oração, esse coração dele estava sendo tão sincero que Deus ouviu a oração de Ismael e o anjo foi lá falar com Agar. Se levante, tá vendo ali, ó? O seu filho está na mesma situação que você, mas ele está orando, você está chorando. E ouvindo a oração de Ismael, ele fala, não se preocupe, abre os olhos deles, eles veem ali a água no deserto, pega os odres, enche, bebem água e continuam em frente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, no meio das nossas tribulações, no meio das nossas tristezas, no meio de tudo que acontece com a gente no dia a dia, quem nós estamos sendo? Nós estamos sendo Agar, que só senta, chora e reclama, ou nós estamos sendo Ismael, que mesmo os feridos, mesmo às vezes as pessoas apontando o dedo, mesmo às vezes deixados de lado, mesmo no meio do caos, no meio do deserto, no meio de todos os problemas, nós estamos ainda confiando no Senhor, orando, pedindo ao Senhor misericórdia, ou somente ali, sendo sincero, Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda. Às vezes só no choro, e a Bíblia fala que Deus ouve o clamor, Deus escuta até mesmo as nossas lágrimas, Ele sabe o que as nossas lágrimas significam. Nós não sabemos como foi essa oração desse adolescente, como que estava o coração dele, mas o Senhor ouviu. E hoje o Senhor também continua nos ouvindo. Então, quem temos sido?
perante o Senhor, perante as lutas, perante o deserto? Nós temos sido somente Agar, que chora, ou nós temos sido Ismael, que está no mesmo lugar, mas que além de chorar, está prostrado nos pés do Senhor, temos orado e pedindo auxílio do Senhor. Então foi essa meditação que Deus trouxe ao meu coração. E eu tô assim, eu vou ter que falar sobre isso, porque é tantas coisinhas que até o capítulo 21 eu já vi e eu nunca tinha reparado, e tem sido uma experiência incrível escrever a Bíblia. Então que hoje você possa parar e pensar sobre isso durante o dia. Quem eu tenho sido? Agar? Tenho sido Ismael? Quem eu quero ser? Eu quero ser Agar o resto da minha vida, somente chorar? Ou eu gostaria de ser Ismael, que no meio do choro eu ainda consigo orar e pedir a Deus socorro? Eu consigo ali, no meio de tudo, ver que a graça do Senhor continua comigo, que Deus continua comigo, que Deus continua me vendo e que isso vai ter algum propósito no futuro, mesmo que eu não esteja vendo hoje. Então nós possamos ser Ismael nessas horas, que não somente choremos, mas que nós choremos quebrantados aos pés do Senhor. É isso. E agora eu vou continuar aqui copiando mais um pouquinho a Bíblia. Tchau!